Bom dia, sou o professor Silvio, professor da escola Shirley Salguinho e do Colégio Estadual Santo Agostinho, na disciplina de Educação Física. O meu tema é a capoeira como expressão de luta pela liberdade. Impossível nós falarmos de capoeira sem conceitualizarmos a questão corporeidade. O conceito de corporeidade é frequentemente usado no campo da educação física com referência à percepção do corpo e aos movimentos que uma pessoa pode fazer para dotá-lo de expressão. Estas capacidades distinguem o ser humano do resto das espécies. A corporeidade é constituída ao nível social, psicológico e biológico. O sujeito projeta-se para o exterior a partir do seu próprio corpo. Conceituado corporeidade, nós temos uma síntese da história da capoeira em nosso país. A capoeira, em sua mais completa definição e formação, nasceu no Brasil no início do século XVI. Milhares de africanos foram desembarcados em terras brasileiras e com eles a história do país ganhou alterações. Inicialmente foi a mão de obra nos canaviais, depois na mineração e outras atividades produtivas. Valendo lembrar que os escravos não somente trabalhavam nos canaviais, na mineração, como também existiam os escravos domésticos, que trabalhavam junto aos seus senhores e senhoras na grande casa, né? Toda a produção da colônia acontecia no campo. Com isso, num primeiro momento, os relatos da capoeira surgem como sendo uma dança praticada pelos escravos, num mato rasteiro que crescia após as queimadas das florestas para o plantio, chamado de capoeira pelos índios. Essa questão das queimadas ainda se perpetua na nossa cultura como algo que veio com a colonização. Então, a partir deste pano de fundo, deste local de trabalho, é que a capoeira teve início. Inicialmente tratava-se, ou era vista como uma dança, mas na verdade era uma luta em busca da defesa e da libertação. Conforme vimos na aula anterior, nós temos um filme pelo título Besouro, esse filme é de 2009, o link do filme aqui está, acessando o Google, e conforme lá podemos visualizar a história dessa luta na Bahia da década de 20, mais precisamente 1924, onde o personagem, que tem o nome Manuel Henrique Pereira, é batizado na capoeira como Besouro Mangangá. Na capoeira nós sabemos que cada capoeirista, na verdade, ele é batizado com um apelido, e na capoeira ele passa a ser identificado desta maneira. Então a capoeira, ela serviu a princípio para a busca pela liberdade, para a defesa, não somente do indivíduo, mas do coletivo. E esses escravos, eles, quando obviamente havia possibilidade, eles fugiam das fazendas em que se encontravam e formavam comunidades que eram denominadas quilombos. O quilombo mais famoso, um dos mais famosos que nós conhecemos, é o Quilombo de Palmares. E nós temos também aliado ao Quilombo de Palmares
um capoeirista, um escravo chamado Zumbi dos Palmares. Esse escravo é conhecido não somente na cultura, na história da luta de libertação desse povo em nosso país, como também mundialmente falando. Este filme, ele retrata muito claramente o uso da capoeira. Muitas vezes, no decorrer do filme, nós conseguimos identificar os escravos jogando, praticando a capoeira no pátio da senzala e sendo interpelados pelos senhores e até pelos capitães do mato. Eles colocavam que não era uma luta, que era uma dança. Mas daí surge o personagem Manuel, que luta pela liberdade do seu povo, confrontando o sistema, lutando contra ele e usando a capoeira como principal instrumento. Ele se torna, desta forma, o personagem principal e que é caçado pelos senhores neste enredo. Nós podemos observar no decorrer do filme que a capoeira, na verdade, ela tem uma distinção. Nós temos a capoeira que nós chamamos de capoeira Angola, que é uma capoeira mais plástica, de movimentos mais artísticos, por assim dizer. Não que ela não seja luta, mas ela é jogada, praticada num ritmo mais cadenciado, mais cadenciado, mais plástico. E nós temos então a capoeira regional, que é jogada, que é praticada num ritmo mais intenso, visando de certa forma neutralizar, atingir o adversário e tirá-lo de combate, certo? A capoeira foi usada também em diversos momentos como apresentações em praças da época, em que se privilegiava os movimentos acrobáticos. Os movimentos acrobáticos diante de uma plateia que se juntava nesse espaço. E muitos então deixaram de fazer a prática da capoeira Angola, por ela ser mais de demonstração artística, por assim dizer, e partiram para uma capoeira regional, uma capoeira mais agressiva, que é a capoeira vinculada, trabalhada e apresentada nesse filme, e praticada pelo Manuel, o seu protagonista, e também o seu antagonista. Valendo lembrar que no filme nós temos o mestre Alípio como o mestre que inicia todo um movimento. Mas esse mestre, ele é morto. Ele é morto, e o Manuel, que tem o codinome, o apelido de Besouro Mangangá, assume o local do mestre, o lugar de líder do mestre Alípio, e dá continuidade à luta. Essa luta culmina com a morte do Besouro, mas não com seus ideais de liberdade. Então, para que a gente possa fazer uma retomada e entender mais claramente a história da capoeira, nós vamos agora trabalhar, e vocês vão sintetizar através da escrita, o conceito de capoeira Angola e capoeira regional. Ok? Isso, a partir desta definição, nós estaremos retomando esse conteúdo. Certo? O que vem a ser então a capoeira Angola e a capoeira regional?
Já expliquei, já repassei, mas eu quero que vocês pesquisem e que vocês tragam para que a gente possa discutir no grande grupo.